Olá, meus amados irmãos, um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Neste 3 de março de 2021, vejamos com atenção o que Jesus nos fala no Santo Evangelho de hoje, narrado aqui por Mateus no capítulo 20, versículos 17 ao 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, ilumine nossas vidas e nos guarde para a vida eterna, nos dando sabedoria e compreensão e discernimento para entender e praticar as santas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Como Jesus acabou de falar, ele disse que ele não veio para ser servido, e sim para servir e dar sua vida em favor de muitos. Ele afirma aqui, nesta passagem, mais uma vez, que ele seria entregue às mãos dos homens, aos doutores e mestres das leis, e eles zombariam dele, atormentariam ele e o crucificariam, levando-o à morte, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria conforme aconteceu. Meus amados irmãos, isso aqui Jesus nos diz que para nós sermos o primeiro, nós precisamos servir. Nós não podemos ficar aí de braços cruzados, esperando
que os outros venham a nos servir. Esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é para nós sermos servidores da palavra de Deus, ser servidores dos nossos irmãos. Precisamos servir os nossos irmãos. Como? De muitas maneiras. Através de palavras boas, aconchegando nossos irmãos que passam por determinada dificuldade. Através de doação em si, quando a gente se doa, tirando um tempinho da gente para compartilhar aquele problema que o irmão da gente está passando, ajudá-lo a enfrentar uma dificuldade pela qual ele está passando. A gente está servindo como Jesus quer. A nossa finalidade aqui nesta passagem na vida é para nós servir e não para nós sermos servidos. É diferente de quando você vai a um restaurante e lá tem os garçons para servir vocês que estão sentados à mesa. Você fica sentadinho ali e o garçom passa servindo a alimentação para a gente. É mais ou menos assim. Só que aqui, no Santo Evangelho, Jesus nos pede que nós sejamos servidores, para que nós sirvamos os nossos irmãos de todas as formas, né? E existem várias maneiras da gente servir e ajudar o irmão. E Jesus aqui nos pede, e ele nos deu esse grande exemplo, dizendo que ele não veio para ser servido, e sim para servir e dar sua vida em favor de muitos. Esse muitos que ele quer dizer, somos todos nós, meus amados irmãos, aqueles que creem na palavra de Jesus. Esses são os muitos que ele está dizendo, porque não são todos. Todos poderiam ser e pode ser, desde que acredite em Jesus Cristo, que acredite no seu Evangelho. Mas infelizmente não é bem assim. Vem a sementinha do mal, do inimigo, se infiltra em nosso meio e conduz muitos e muitos irmãos à ruína. E essas pessoas acabam perdendo sua fé, o inimigo consegue desviar ela e ela perde a fé e infelizmente não vai fazer parte desses muitos que Jesus diz aqui nesse Santo Evangelho. É uma pena que todos nós fomos criados com o propósito de ganhar a salvação. Nos basta confiar em Jesus, entregar nossa vida a Jesus, que Ele é o nosso Rei, é o nosso Pai. Aqui, ele diz, aqui tem uma passagem muito interessante, onde aquela mulher pediu que Jesus colocasse os dois filhos dela, uma à direita e outro à esquerda. E Jesus disse à mulher que ela não sabia o que estava pedindo, né? Que era algo muito importante. Mas depois, ele fazendo a pergunta, eles disseram que sim. E aí ele disse que é algo que não cabia a ele, que só o Pai, né? Que prepara aqueles lugares às pessoas escolhidas por ele. E quem são essas pessoas escolhidas por ele? São todas aquelas pessoas que creem no Evangelho, que creem em Jesus Cristo, que observam as palavras e procuram cumprir os mandamentos de Deus. Essa é a grande verdade. E Jesus disse aqui também que ele seria entregue aos mestres da lei, entregarão aos pagãos para zombarem dele e flagelá-lo e crucificá-lo, que no terceiro dia ele ressuscitaria. E realmente, como era previsto, como os profetas, há muitos anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, eles já narravam essa profecia,
que Jesus viria, feito filho de Deus, feito homem, e passaria por esse flagelo para a salvação da humanidade. Esse é o propósito de Deus. Mas aí o que aconteceu, conforme Jesus disse aqui, que isso é para a muitos. Ele veio para servir, dando sua vida em favor de muitos. Então significa que não são todos, que poderia ser todos, né? Ou pode ser todos, desde que creiamos, né? Meus amados irmãos, são palavras muito bonitas e fortes do nosso amado Jesus. Ele nos ama com um amor incondicional, um amor verdadeiro, puro e sincero, como nunca houve e jamais haverá. É o amor do nosso Pai Celestial, porque Jesus Cristo tornou-se o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus que esteve aqui entre nós. Foi seu Filho Jesus Cristo, e dando sua vida, morrendo numa cruz, sendo condenada pelos pagãos, por todas aquelas pessoas incrédulas que não acreditavam, que não queriam admitir de hipótese alguma que Jesus era o Rei e que Jesus podia dominar o mundo. Então eles não aceitavam isso de forma nenhuma, porque por eles serem os mestres da lei, doutores das leis, eles, na concepção deles, eles achavam que quem tinha que reger, governar esse mundo eram eles, da forma deles. E infelizmente não é assim, não foi assim, não é e nem será. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor absoluto que rege e governa este mundo, e que nós somos filhos dele, amados por ele, e que ele nos dá toda a condição para que nós possamos ganhar a nossa salvação. Desde que nós observamos suas palavras, cremos no Evangelho, obedecemos suas palavras, suas ordens, seus mandamentos, amemos os nossos irmãos como ele pede para todos nós, para que nós sejamos humildes, simples, né? Tolerante, paciente. É tudo o que Jesus quer. Ele não quer aquela arrogância de nenhum filho seu. Ele quer o seu filho amoroso, carinhoso, bondoso e temente ao Senhor Jesus. Caríssimos e amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos e até a próxima.